Dado que não é meu propósito elucidar a conceituação de Ferenczi, mas ao contrário, estudar seu método como parte do desenvolvimento histórico das técnicas analíticas, devo adiantar citações adicionais, extraídas das mais interessantes de suas observações. No ponto em que abandonamos Ferenczi, ele havia ampliado muito a conceituação analítica. A técnica puramente passiva de associação, que parte de qualquer que seja a superfície psíquica presente e trabalhada no sentido de voltar às catexes objetivas pré-conscientes do material inconsciente. Pode ser descrita como uma análise a partir de cima, para distingui-la do método ativo que eu gostaria de denominar análise a partir de baixo. Na época em que Ferenczi ampliou o escopo do procedimento analítico, outros analistas estavam estudando e classificando padrões de comportamento. Isto tomou a forma de tipos de caráter, dos quais o exponente mais conhecido foi Abraham. Antes disso, a análise era principalmente análise de sintomas. O analista fazia um contrato com o ego do paciente, de que o caráter seria resguardado como forma de compensação para a resolução do sintoma. Obviamente, o analista estava ciente do caráter do paciente e tinha de relacionar-se com ele enquanto o paciente ia sendo gradualmente preparado para aceitar insights dolorosos. Mas o ataque ao caráter em si não ocorreu até que Reich publicou seu artigo sobre análise do caráter, em 1929. Os problemas do caráter são diferenciados dos sintomas neuróticos na medida em que naqueles está faltando o insight da doença. Ferenczi comparou o caráter a uma psicose particular suportada sem conhecimento do ego narcisista e cuja modificação é principalmente bloqueada pelo próprio ego. É exatamente nas perturbações do caráter que Ferenczi encontrou o maior valor e utilidade de sua técnica ativa. Quando o ego é parte da mesma estrutura que constitui o problema básico, a análise, a partir de baixo, pode derrubar as defesas que o ego erigiu contra um ataque a si mesmo. Teremos oportunidade, nos capítulos subsequentes, de estudar como a análise do caráter liga a psicologia do ego lá em cima, com as tensões e problemas somáticos cá embaixo. A despeito dos progressos feitos por Ferenczi, Abraham e Reich, os problemas do indivíduo emocionalmente perturbado estavam longe de ser solucionados. Era preciso que a metodologia fosse mais apropriada. Os conceitos e procedimentos desta técnica ativa, isto é, da análise a partir de baixo ou abordagem somática, tinha que ser aprimorada mais exaustivamente. O caráter em si mesmo, que fundamentalmente é um modo geotáltico de compreender o comportamento, não havia sido até então totalmente entendido, tanto dinâmica quanto geneticamente. A ligação não podia ser completada antes que ambas as funções, psíquica e somática, fossem compreendidas em termos de um sistema unitário. As funções da libido, enquanto energia psíquica, tinham que ser correlacionadas com processos energéticos ao nível somático. A tarefa foi substancialmente realizada no âmbito psicológico, pela publicação de O Ego e o ID, de Freud e de seu estudo anterior, além do princípio do prazer. Algumas modificações podiam ser esperadas, mas os relacionamentos e forças importantes haviam sido descritos. O avanço no campo somático aconteceu através do trabalho posterior de Reich, um dos líderes da escola dos analistas mais jovens. Publicou em 1927 um estudo significativo, a função do orgasmo. Neste, o autor propunha a teoria de que o orgasmo serve à função de descarga
do excesso de energia do organismo. Se a descarga é bloqueada ou insuficiente, desenvolve-se a ansiedade. Pode ser possível a alguns indivíduos se livrarem da energia excedente através de exercício muscular e a outros diminuir a ansiedade pela limitação na produção de energia. Mas tais soluções prejudicam a função natural do organismo, diretamente ao nível físico. Ao mesmo tempo, logicamente, elas diminuem a possibilidade de prazer, que por si só garante o bem-estar emocional do indivíduo. Sem este conceito da função genital, a compreensão da dinâmica das emoções ao nível somático é absolutamente impossível. Na edição inglesa de A Função do Orgasmo, Reich relata o tratamento de um caso de homossexualidade passiva de 1933. A resistência, que era especialmente forte, era manifestada numa atitude de extrema rigidez do pescoço duro. Quando a resistência desapareceu, houve uma violenta reação negativa. A coloração de sua face mudava várias vezes e rapidamente, de branca para amarela ou azul. A pele apresentava manchas de diferentes tonalidades. O paciente queixou-se de dor intensa no pescoço e na região occipital. O ritmo cardíaco era rápido, apresentava diarreia, sentia-se exausto e parecia estar perdido. Reich comentou que quando os músculos do pescoço relaxaram, surgiram poderosos impulsos. Baseado em muitos fatos semelhantes, Reich deduziu que a energia emocional que poderia ser expressa sexualmente, como raiva ou ansiedade, estava bloqueada pelas tensões musculares crônicas. Ferenczi havia feito observações semelhantes, especialmente no que respeita à tensão dos músculos esfinterianos, o ânus, a uretra e a glote. Havia mostrado a relação entre tiques e energia sexual deslocada e estava ciente das atitudes musculares. Ferenczi, no entanto, não conseguiu elaborar as conclusões teóricas extraídas dessas observações, em termos da relação da tensão muscular com a função psíquica em geral. Foi o que Reich fez quando elaborou o conceito de que o caráter e a atitude muscular eram funcionalmente idênticos, isto é, serviam à mesma função energética. Num sentido prático, este conceito propiciou um método mais compreensivo de terapia, na qual a análise a partir de cima ficava combinada com a análise a partir de baixo. Reich declarou: quando uma inibição de caráter não conseguisse responder à influência psíquica, eu trabalharia com a atitude somática correspondente. Inversamente, quando uma atitude muscular perturbadora se mostrasse de difícil acesso, trabalharia com sua expressão caracterológica e assim a relaxaria. As grandes contribuições à compreensão analítica do homem foram sempre derivadas de observações clínicas. Melhorias na técnica levam a modificações na teoria, inovações na técnica a ampliações teóricas. A formulação de Reich a respeito da identidade funcional entre a tensão muscular e o bloqueio emocional foi um dos grandes insights desenvolvidos no curso da terapia analítica de problemas emocionais. Abriu a porta para um novo campo de investigação analítica e Reich foi o primeiro a explorar suas possibilidades. Em A Função do Orgasmo e em Análise do Caráter, Reich apresentou os primeiros resultados deste novo método de tratamento e investigação. É importante lembrarmos que a rigidez muscular não é apenas o resultado do processo de repressão, na mesma medida em que o distúrbio psíquico contém o significado ou propósito da repressão. Assim, a rigidez muscular explica a maneira e é o mecanismo da repressão.
Desde que os dois são imediatamente ligados na unidade funcional da expressão emocional, observa-se constantemente como a dissolução de uma rigidez muscular não somente libera energia vegetativa, como, além disso, também traz de volta à memória aquela situação infantil específica na qual a repressão ocorreu. O termo neurose pode ser ampliado para significar um distúrbio crônico da mobilidade natural do organismo. Disto decorre também que a neurose é idêntica a um decréscimo ou limitação da agressão, sendo que esta palavra está sendo usada em seu sentido natural de mover-se para. O caráter de um indivíduo, enquanto manifestado pelo seu padrão de comportamento característico, é também delineado ao nível somático pela forma e movimentos do corpo. A soma total de tensões musculares, vista como uma gestalt, ou seja, como uma unidade, as maneiras de movimentação e ação constituem a expressão corporal do organismo. A expressão corporal é a perspectiva somática da expressão emocional típica, que é vista ao nível psíquico como caráter. Não é mais necessário depender de sonhos ou da técnica de associação livre para chegar até os impulsos inconscientes e suas resistências, igualmente inconscientes. Não se quer dizer com isso que tais técnicas não tenham um lugar próprio, mas uma abordagem mais direta deste problema é dada pelo ataque ao bloqueio na mobilidade ou à rigidez muscular em si. Tudo isso e muito mais foi elaborado por Reishi. É nosso objetivo preencher as lacunas e ampliar a teoria e a prática. O próprio Reishi apontou a necessidade de trabalhos adicionais nesta linha, quando disse: a dissolução de espasmos musculares segue uma lei que não pode ser ainda completamente formulada. O progresso técnico mais importante surgido das observações e raciocínio que produziram as formulações acima foi o uso da respiração no procedimento terapêutico. A análise do nível somático havia revelado que os pacientes prendiam sua respiração e chupavam a barriga a fim de suprimir a ansiedade e outras sensações. Pensa-se que esta é uma prática quase universal. Pode facilmente ser observada em crianças, assim como em adultos. Em situações que são vividas como amedrontadoras ou dolorosas, prende-se a respiração, contrai-se o diafragma e enrijece-se os músculos abdominais. A descarga da tensão resulta em suspiro. Se este padrão se torna crônico, o peito está sempre numa postura de inspiração do ar. A respiração é baixa e o estômago duro. A diminuição na respiração diminui a absorção de oxigênio e reduz a produção de energia do metabolismo. O resultado final é uma perda de afeto e um rebaixamento do tônus emocional. Isto está de acordo com o conceito de atividade diferente. Pedir a um paciente que respire mais facilmente e naturalmente durante o procedimento terapêutico. Obviamente, como todos os procedimentos ativos, a aplicação é individual. Depende do paciente em questão e de sua situação. Constitui, entretanto, o procedimento básico. Além disso, são usadas outras sugestões para atividade ou repouso, todas elas destinadas a colocar o paciente em contato ou consciente de uma falha na sua mobilidade ou de sua rigidez muscular. A dissolução da rigidez é então obtida através do controle consciente que o paciente exerce sobre a tensão muscular e sobre o impulso emocional bloqueado pela condição espástica. Movimento e expressão constituem os instrumentos de todos os procedimentos analíticos e são suplementados, quando necessário, por um trabalho direto sobre a rigidez muscular. É importante reconhecer o poder inerente a esses procedimentos. Nesta técnica,
lidamos não somente com derivativos do inconsciente, como também com o próprio mecanismo inconsciente de repressão. Deste modo, é possível trazer os afetos à consciência, com uma intensidade que é impossível ao nível verbal. Ferenczi sabia bem das limitações dos procedimentos analíticos comuns. Em Psicanálise dos Hábitos Sexuais, escreveu: a comunicação entre consciente e inconsciente acontece, como Freud nos disse, pela interposição de ligações pré-conscientes. Atualmente se sabe que isto se aplica somente às apresentações inconscientes, no caso de tendências internas inconscientes, que se comportam como reprimidas, ou seja, não alcançam a consciência nem sob a forma de emoções, nem como sensações. A interpolação de ligações pré-conscientes não as trará ao nível da consciência. Por exemplo, sensações internas inconscientes de dor podem desenvolver uma força propulsora sem atrair a atenção do ego para a compulsão. Somente a resistência à compulsão, o bloqueio da reação-descarga, pode trazer essa coisa a mais até a consciência na forma de dor. As citações na observação de Ferenczi foram extraídas do Ego e o Id, de Freud. A descrição de Reishi das tensões musculares específicas e de seu papel, tanto como mecanismos de defesa, quanto como expressão de impulsos secundários e derivativos, é uma leitura valiosa para qualquer pessoa que deseje compreender a dinâmica da expressão corporal. Por outro lado, dado que nossa orientação é algo diferente, embora derive da conceituação reichiana básica e, dado que nossa técnica está alterada de modo correspondente, não é necessário elaborar mais sobre suas observações ou teorias. Se a unidade funcional do caráter com um padrão de rigidez muscular é reconhecida, torna-se então importante descobrir seu princípio básico comum. Este vem justamente a ser o conceito de processos de energia. Ao nível psíquico, os processos de estruturação que configuram o equilíbrio neurótico podem ser entendidos somente por referência a uma energia deslocável, que Freud denominou libido. Quando alguém observa a mobilidade física, por outro lado, está em contato direto com uma manifestação de energia física. É uma lei física básica que todo movimento é um fenômeno energético. Quando um paciente golpeia com seus braços, uma análise do movimento revelaria o processo de energia subjacente. Não é possível saltar a menos que se tenha energia nas pernas e pés, e que esta seja descarregada contra o solo. Aqui, novamente fazemos referência a leis físicas básicas. O movimento envolve a descarga de energia e a ação equivalente à reação. Atuamos sobre o solo de modo energético, e ele reage no sentido de nos propelir para cima. Embora usualmente não pensemos deste modo sobre nossos movimentos, tal raciocínio é necessário quando se quer compreender a dinâmica do movimento. Deveríamos saber também qual é a natureza desta energia que opera no corpo humano. Como está relacionada à energia psíquica chamada libido. Para evitarmos o misticismo, devemos considerar o conceito de energia como um fenômeno físico, isto é, capaz de ser medido. Devemos também seguir a lei física de que toda energia é intercambiável e devemos assumir, de acordo com as modernas doutrinas da física, que todas as formas de energia podem ser e eventualmente serão reduzidas a um denominador comum. Não é importante neste momento saber qual a forma final desta energia básica. Trabalhamos com a hipótese de que há uma energia fundamental no corpo humano,
manifeste-se ou não nos fenômenos psíquicos ou no movimento somático. Esta energia será simplesmente chamada de bioenergia. Os processos psíquicos, bem como os somáticos, são determinados pela operação desta bioenergia. Todos os processos vitais podem ser reduzidos a manifestações desta bioenergia. Tal conceito unitário, embora na base do pensamento de todo analista, não tem uma aplicabilidade imediata na teoria analítica. O terapeuta, analiticamente orientado, aborda o paciente a partir de fora. Seu contato é sempre da superfície para dentro, e não importando quão profundamente ele possa penetrar na vida interior e nos processos biofísicos mais enraizados, os fenômenos de superfície jamais são ignorados ou subestimados. Isto porque o problema do paciente, na medida em que este se apresenta à terapia, está baseado numa dificuldade em seu relacionamento com o mundo exterior, com as pessoas, com a realidade. Neste aspecto de sua individualidade, o paciente apresenta não a unidade de um processo bioenergético como é visto, por exemplo, no protozoário, mas a dicotomia que se expressa numa relação mente-corpo, onde cada esfera está atuando e reagindo à outra. Assim, para os propósitos da terapia analítica, uma abordagem dualista, tal como caracterizada pelo pensamento freudiano, é indispensável. No próximo capítulo, onde este relacionamento corpo e mente é explorado mais detalhadamente, nossa perspectiva será dualista. Ao nível superficial também é possível uma unidade em termos da função, e esta função unitária que liga psique e soma é o caráter.